Som. Aí. Amém. Graças a Deus. Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre um privilégio poder estar aqui com vocês. É sempre um privilégio estar nessa casa, nessa cidade, né? Todas as vezes que eu e a minha família viemos para cá, a gente é muito bem acolhido, né? E é um privilégio muito grande passar esse tempo aqui com vocês. Amém? Bom, hoje eu queria compartilhar um texto que Deus há tão pouco tempo vem ministrando no meu coração já há alguns dias. E ele está lá em Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir dos versículos 11 até o versículo 31. Esse texto é bastante conhecido, né, na vida da igreja. A gente, em alguma vez na vida, muitas vezes a gente já pode ter escutado a respeito dele, né, porque é um texto que em vários momentos, até no dia aí fora, no mundo secular, ele é usado também, né, para várias situações. E é um texto que particularmente eu gosto muito, e é um texto em que Jesus está contando uma parábola, né? E Jesus sempre usava de parábolas para falar de coisas eternas, né? Coisas que nós, na nossa mente limitada, nós teríamos dificuldade de entender, de compreender. Então Jesus usa de parábolas para que o entendimento nosso fosse simplificado e aquilo fizesse sentido para as nossas vidas, né? Essa é a parábola, muitos chamam o filho que se perdeu, o filho pródigo, né? Esses são todos os nomes que muita gente foram dando para essa palavra, né? E ela diz lá o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com vagens dadas aos porcos, ninguém lhes dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, ele disse: até os empregados da casa do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e a vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos.
Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai, porém, lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Quantos de nós já ouvimos esse texto em algum momento, né, das nossas vidas? Sem dúvida nenhuma, mais de 90% de nós já ouvimos esse texto. Mas o que eu amo na Bíblia, né, e o que eu amo na Palavra de Deus, é a atualidade com que ela trata as coisas. Há quantos anos foi escrito esse texto? Há quanto tempo Jesus falou de um relacionamento de pai e os seus filhos, e de um relacionamento entre os irmãos? Há quanto tempo isso já aconteceu? Mas é tão atual, não é? Se nós trouxéssemos esse texto para o contexto das nossas casas, quantas vezes um filho se desagrada com o pai por conta de um tratamento sobre outro filho? Quantas vezes nós vemos isso acontecer? E a palavra nos ajuda a entender um princípio do reino de Deus, a entender um princípio do coração de Deus, para com as nossas vidas, da forma como Deus nos trata, e a forma como Deus nos vê. Né? O primeiro ponto que me chama a atenção nesse texto, e aí eu não vou focar em algo que a gente pode retirar do texto, eu vou no foco principal dele. Aquilo que Jesus estava tentando mostrar para nós ali de forma simples, através dessa parábola. Né? A primeira coisa que acontece aqui é um pai gracioso, um pai abençoador, que tem 2 filhos. E um desses filhos, em determinado momento, chega para o pai e pede o quê para o pai? A herança. Né? A herança para o seu pai. Pedir a herança para uma pessoa que está viva é uma desonra, não é? Porque o que você está dizendo ali, de forma implícita, para essa pessoa? Eu preferia que você estivesse morto, para que eu tivesse acesso à herança. Então, a primeira atitude que esse filho tem é pedir a herança para esse pai. Pai, eu preciso da minha parte. De fato, ele está olhando para o pai e falando, eu quero aquilo que quando o Senhor morrer, eu tivesse direito. E com certeza aquele pai, para vender, né, para dar a parte dos bens para aquele filho, ele teve que se desfazer de algumas coisas. Né? Porque normalmente naquela época, naquele contexto, eram terras, não eram dinheiro em espécie, né? Eram bens. Então ele teve que se desfazer de boa parte dos bens da família para poder dar para aquele filho. Mas assim esse pai o fez. Ele não titubeou. Ele falou, está aqui sua parte. E aquele filho, a Bíblia diz que ele se vira e parte. E a Bíblia é enfática em dizer que ele foi para uma terra distante, né? A gente está em Marialva, ele não foi para Maringá, né? Ele foi para Manaus, ele foi para a Itália, ele foi para o Egito, ele foi para uma terra distante. E quando aquele filho vai para essa terra distante, ele causa algumas coisas, né? A primeira coisa que ele faz já é gastar tudo que ele tem. Tem muita gente que chama essa parábola de a parábola do filho pródigo. Quando a gente busca o significado de pródigo no dicionário, quer dizer gastador, né? Aquele que gasta mais do que recebe. Aquele que, né? Eu sei que aqui ninguém faz isso. Mas lá em casa, às vezes, a gente gasta mais do que recebe. E fica complicado. É pecado, né? E a gente tem aprendido com isso, mas isso acontece. E aí, nesse significado todo, exatamente tudo que ele recebeu daquele pai, ele gastou. E ele gastou com todas as regalias que ele pudesse gastar. Ele não se preocupou em ajuntar, ele se preocupou em gastar. E assim ele o fez, ele gastou com as prostitutas, ele gastou com festa, ele gastou com bebedeira, ele gastou com tantas outras coisas. E quando eu olho a história desse filho, esse filho que se perdeu, a gente sempre associa com alguém que está no mundo, certo? São atitudes de uma pessoa que
tá lá fora, está no mundo, está procurando o seu próprio deleite, a sua própria vida, vivendo como se a eternidade não existisse, vivendo como se Deus não existisse, e de fato as atitudes dele são dessa forma. Mas muitas vezes esse filho, ele não veio do mundo. Aonde que esse filho estava? Na casa do seu pai. Esse é um detalhe. Aquele filho conhecia a rotina do seu pai. Aquele filho conhecia a rotina da sua casa. Mas ele toma uma decisão e ele faz uma escolha. Ele resolve largar aquilo para buscar o que está fora. Quantas pessoas você já conheceu, até aqui, que estavam aqui, que comungavam aqui, que tinham comunhão com você aqui, e que hoje não estão mais aqui? Você consegue se lembrar de alguém? Todos nós nos lembramos. No meio do caminho, pessoas que estão envolvidas, pessoas que são do nosso contexto, pessoas que são bênção, pessoas que são queridas, e que em um determinado momento toma outra decisão, toma outra atitude, toma outra direção. Isso já aconteceu próximo de você? Eu tenho certeza que sim. E a gente se entristece, não se entristece? E o pai se entristece? Claro que o pai se entristece. Claro que o pai sente aquilo. Claro que o pai sente aquela dor. Claro que o pai sente aquela tristeza de não ter mais o seu filho ali perto. Só que chega um determinado momento que aquele filho está lá, e aquele filho está lá nas suas regalias, só que o recurso acaba. Porque é isso que acontece quando a gente escolhe as coisas do mundo. O que acontece? É ruim? Pecado é ruim? Pecado é ruim? Se fosse ruim, ninguém pecava. É ou não é? Pecado traz prazer? Traz. Só não é o prazer que traz vida. É o prazer que traz a morte. Mas o pecado traz prazer, não traz? E aí, em determinado momento, a gente deixa o nosso coração se encher. E aí, lembra, eu não estou falando de quem está fora e está vindo pela primeira vez lá dentro, mas às vezes gente que está dentro, mas escolhe ir para fora. Porque às vezes a gente é iludido de que aquele prazer momentâneo é todo o prazer que a gente precisa. Em determinado momento eu ouvi dizer que nós temos um buraco no coração, do tamanho de Deus. Só pode ser preenchido por Deus, mas enquanto aquele buraco existe, nós vamos tentar preencher com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Seja com qualquer tipo de coisa. Mas Tiago, isso vai acontecer com quem está no mundo? Não, isso vai acontecer com quem está aqui dentro. Porque o fato de estar dentro das paredes desse templo não faz da gente super-heróis. A gente aproveita, sabe por quê? Porque dentro de nós, essa casa do Pai ainda existe. Dentro de nós, essa casa do Pai não rui. Ela não cai, ela não cede. Existe algo dentro de você que o Espírito Santo plantou e que aquilo clama pela presença de Deus diariamente, mesmo você estando na desgraça. Mas é verdade isso? O que Jesus falou? Quando aquele homem chega naquele momento em que ele perdeu tudo, ele precisa de recursos até para comer, certo? E o que ele pensa na hora de comer? O que é oferecido para ele? O que ele vê e ele sente desejo de comer? A lavagem dos porcos. Para os judeus, para quem Jesus está contando essa parábola, o que significa os porcos? Impureza, né? Significa impureza. A carne do porco era impuro, judeu não come. Ele entende como impuro. E aí o que acontece então? A gente entende que aquele momento, aquele cara chegou realmente no que nós podemos chamar de fundo do poço. Porque ele chegou a desejar o que ele nem desejava antes. Ele chegou a precisar daquilo que era a pior escolha lá na mente dele. Ou seja,
ele chegou no fundo do poço. Mas o que me chama a atenção não é o fato desse rapaz ter chegado ao fundo do poço. O que me chama a atenção é a atitude do pai com o rapaz que chegou no fundo do poço, com o seu filho. Quando ele chega, quando ele cai em si, porque às vezes a gente cai em si quando a gente peca, não é? Quem já pecou aqui? Graças a Deus, todo mundo. Senão eu já ia pedir para alguém orar por mim aqui, né? Mas quando a gente peca, quando a gente cai, quando a gente erra, qual que é uma atitude que move, que vem aqui dentro do nosso coração? Depois que você cai em si do pecado, depois que você entende que está indo por um caminho errado, qual que é o sentimento que vem? Não é de tristeza? E o pior, tem vezes que não é só tristeza. Tem vezes que a gente deixa o nosso coração se encher de tal forma que a gente já não se sente mais digno de voltar para a casa do Pai. Tem vezes que a gente começa a ignorar a presença do Pai porque é muito difícil olhar para o rosto do Pai depois de tudo aquilo que eu fiz. Quando aquele jovem vai comer, a Bíblia não fala que ele comeu, a Bíblia fala que ele sentiu o desejo de comer. Mas naquela hora ele cai em si. E ele começa a ensaiar um discurso. E o discurso que ele ensaia é o quê? Pai, eu não sou digno de ser chamado mais o teu filho. Se você me tratar como um empregado, se você me tratar como um escravo, se você me tratar como uma pessoa assim, mais simples que você trata lá na tua fazenda, para mim tá bom. Para mim tá bom. E ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer isso para o meu pai. Sabe, gente, às vezes a gente está doidinho para voltar para a casa do pai. Mas às vezes a gente está ensaiando o melhor discurso. O discurso que vai alcançar o coração de Deus. O discurso que vai fazer Deus chorar. O discurso que vai tocar o coração de Deus. Nessa hora, a gente não precisa de um discurso. A gente precisa de uma decisão. O que esse homem ensina não é um discurso. O que esse perdido ensina é uma decisão. E ele toma a decisão de voltar para a casa do seu pai. Ainda que fosse para ser escravo. Porque na concepção dele, no seu arrependimento, ser escravo na casa do pai era melhor ainda do que estar na condição que ele estava. Mas o que me chama a atenção é que quando ele decide voltar, o que acontece? Há alguns detalhes no texto que mexem com o meu coração. Quando ele decide voltar, a Bíblia fala que ele vem, ele entra na casa, ele procura o pai, e até ele encontrar o pai, até ele poder dizer o discurso. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala que aquele pai vê o filho à distância. E a Bíblia fala que a decisão do coração do pai é ir ao encontro daquele filho. O pai não espera o filho chegar com o discurso. O pai olha e fala, o meu filho voltou, o meu filho quis voltar, eu vou encontrá-lo. E sabe o que eu lembro? Eu me lembro aquilo que a palavra de Deus diz, que nenhum de nós, por mais bons que nós somos, escolhemos a Deus. Mas foi Ele que nos escolheu. Porque o nosso destino estava selado. O seu destino e o meu estava selado. Sendo a gente intelectual ou não, tendo a gente posses ou não, tendo a gente sabedoria ou não, o nosso destino estava cravado, estava feito, era a morte. Mas a Bíblia diz que Ele, Ele nos escolheu primeiro, foi Ele que veio ao nosso encontro. Não há nada
que a gente possa dizer para Deus, que venha convencer a Deus a nos amar mais. E não há nada que nós convençamos a Deus a nos amar menos. Deus decidiu. E a decisão de Deus, ela vem da origem da palavra decisão, que é cisão. Deus, em um momento, fez a cisão. E a partir dali, Ele não volta mais atrás. E Ele decidiu que na minha vida e na sua, ainda que a gente esteja longe, se a gente quiser voltar, Ele vai ao nosso encontro. Ele não vai esperar a gente chegar. Portanto, quebre as reservas. Quebre as reservas. Porque às vezes o que impede a gente de voltar não é o Senhor. O que impede a gente de voltar é quando a gente olha para o nosso mérito. É quando eu olho para a minha capacidade. É quando eu olho para a forma como muitas vezes eu não consigo perdoar o meu irmão. Então como é que Deus vai me perdoar agora? Como é que eu vou chegar com essa cara minha para Deus e falar assim, voltei? Posso te dizer, meu irmão, há um advogado junto do Pai. E aquele advogado nos justifica, ele nos purifica, ele nos ajuda. Eu gosto muito daquele texto que fala que Jesus aprendeu a obedecer a Deus por aquilo que sofreu. Tremendo isso. Ele sofreu, ele aprendeu, ele resistiu por amor meu e por amor de vocês. Na sua vida, o que você está esperando para voltar? Para ter intimidade com Deus? Você que está na tua casa, o que você está esperando para voltar? Para ter intimidade com Deus. A Bíblia fala que aquele pai, quando ele retorna, ele restitui algumas coisas na vida daquele filho. Ele coloca um anel no seu dedo, ele coloca uma sandália nos seus pés, ele mata um novilho gordo para fazer uma festa. E é interessante como Deus fala daquele filho, né? Ele fala que aquele filho estava morto e viveu. Sabe por quê? Porque todos nós, sem exceção, estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Mas Ele nos trouxe vida, porque Ele não poupou o seu único filho. Ele nos trouxe vida, Ele vai nos encontrar. Meus irmãos, nós não vamos ser impedidos de pecar, nós não vamos ser impedidos de pedir a parte da herança, nós não vamos ser impedidos de fazer o que não é a vontade de Deus, nós não vamos ser impedidos de tomar as atitudes mais absurdas que nos afastam de Deus. Mas o Pai também não vai nos impedir de vir ao nosso encontro, de se encontrar conosco. Eu não sei em qual condição da história você está, mas nessa história há um filho restituído. Mas o que me chama também a atenção nessa história, existe outro filho. E um filho que está no seio da casa, que está convivendo com aquele pai amoroso, gracioso, aquele pai tremendo, aquele pai que consola, aquele pai que não desiste, aquele pai que ama. E quando aquele filho chega, qual que é a atitude do outro filho? Pô, pai, estou todo dia aqui do seu lado, trabalho feito um condenado. E quando aquele que pediu que fosse melhor que o senhor morresse, para que ele curtisse a vida dele, volta, você o recebe com festa? Sabe o que é interessante? Que às vezes também a gente acha que esse outro filho é só um filho revoltado. Mas ele não é só um filho revoltado. Às vezes ele é um filho como eu e você, que não saímos da presença. Nós estamos ali, diariamente. Nós saímos da intimidade.
E aí, a gente se torna mero espectador da vida do nosso Pai. A gente vem na igreja, mas a nossa motivação já não é buscar e ter comunhão com os irmãos. Hoje eu li um versículo, né, que a Bíblia online manda lá, e o versículo fala assim que a gente tem que pedir para Deus perseverança para vivermos em união com os nossos irmãos. Paciência. A gente até para conviver com os irmãos nós precisamos de perseverança e paciência. E aquele filho estava lá no seio da sua casa, do ladinho do pai, mas estava a quilômetros de distância. Às vezes a gente vem no culto porque a gente está escalado para pregar. A gente vem no culto porque a gente está escalado para fazer várias coisas. Às vezes a gente vem porque a gente tem que tocar, né? Às vezes a gente vem porque a gente está servindo de alguma forma. Ou às vezes a gente vem porque a nossa consciência pesa tanto de ficar domingo à noite em casa, que a gente fica com medo de não vir. E às vezes a gente esquece que a maior alegria que a gente tem na comunhão que a gente serve é que existe um Deus que, apesar do que nós enfrentamos ou passamos, as circunstâncias que nós enfrentamos ou passamos, a nossa vida não termina aqui. Olha o que tem vivido a nossa família pastoral. Né? Qual é o momento que eles estão vivendo? O que consola a gente nesses momentos? Eternidade, não tem outra coisa. É os irmãos, é a companhia, é um abraço, é estar perto, mas o que realmente consola é o que traz esperança para nós. Mas às vezes a gente está aqui dentro e a gente não tem esperança. E você sabe o que é o pior? Às vezes a gente está aqui dentro e a gente tira a esperança do perdido que está voltando. É ou não é? Porque às vezes a gente volta, a gente olha para quem está voltando e a gente pensa da seguinte forma: fulano já, toda vez é assim, ó. Vem, busca, está aqui, está todo animado, daqui a pouco não quer saber mais nada e parte para fora. E a gente desanima. O pai olha para aquele filho, e eu amo esse pai, né? Porque esse pai é Deus. E a atitude desse pai para esse filho reclamão, ele também vai atrás dele, sabia? Se você prestar atenção no texto, esse filho escuta o barulho, esse filho vem se queixar, mas antes que ele chegue, esse pai também vai ao encontro dele. E quando ele chega ao encontro desse filho e fala: filho, você está todo dia aqui comigo. Olha que delícia, tudo que eu tenho é teu. Ele não está falando de posse, ele está falando de reinado. Ele está falando de reino de Deus. Ele está falando de esperança. Ele está falando: você tem um lugar na morada do Pai. Agora, aquele que estava morto, reviveu. Aquele que estava perdido, foi encontrado. Às vezes a gente tem dificuldade em lidar, por causa, muitas vezes, da nossa religiosidade. A gente tem dificuldade de lidar com o perdido. Aquele que vem quebrado, aquele que vem abandonado, aquele que virou as costas para todas as coisas. A gente tem um senso de justiça que não é a justiça de Deus. Às vezes a gente quer aplicar uma pena que o próprio pai não aplicou. E aquilo mata a gente. A gente precisa facilitar o caminho. Né? A gente precisa abrir o coração. Se um perdido vem na tua direção, meu irmão, qual que é a tua atitude? Às vezes a gente quer pegar quem chega e a gente quer resolver o problema dele para inserir ele no meio. Mas o que Jesus está falando é que nós precisamos ser o caminho para que ele entre nessa casa
e para que ele se encontre aqui dentro, porque aqui é a casa dele. O que esse jovem fez? Ele estava limitando tudo isso. Ele estava colocando formas, modos. Ele gastou o dinheiro assim, assim, assim. Como é que ele vai voltar agora? Como é que a gente vai deixar esse cara voltar? Às vezes esse cara é você, é eu. Às vezes não, a gente está ali, no dia a dia, nós estamos aqui, mas se vem uma pessoa que está contra os nossos valores, aquilo mexe com a gente. E a gente quer fazer justiça para Deus. É difícil às vezes ouvir isso, mas muitas vezes nós fazemos. E aí a gente atrapalha Deus. E aí a gente precisa aprender com Deus. Se aquele que é justo, porque esse pai podia olhar para aquele filho e falar: eu não te aceito mais. Você tinha tudo aqui dentro de casa. Eu não aceito mais você. É ou não é? E esse pai olha para aquele filho e fala: você estava morto e você reviveu. Você estava perdido e graças a Deus eu te encontrei. Se a atitude de um pai gracioso é essa, por que a nossa atitude é diferente? E se a nossa atitude é diferente, sinaliza algumas coisas que a gente esqueceu. E a coisa mais importante que às vezes a gente esqueceu é o que a gente encontrou quando a gente veio a primeira vez a ter um encontro com Jesus. Para um pouquinho no seu dia a dia, nessa semana, e tenta lembrar como foi a primeira vez que você encontrou o Senhor. Tiago, mas eu cresci na igreja. Nós estamos falando de tempo. O tempo de Deus é diferente. O encontro com o Senhor é diferente. Deus não quer saber se você cresceu aqui dentro da igreja, se você foi criado num berço evangélico. Nós somos individuais para Deus. Deus não vai abrir mão de que você tenha uma experiência profunda, real e íntima com Ele. Meu pai vinha, minha mãe vinha, meu irmão vinha e hoje eu venho na igreja. Você vem para quê? Você busca encontrar o quê? E às vezes a gente está tão frustrado, porque a gente se esqueceu do que veio procurar. A espera e a atitude do pai está evidente para nós, não está? O que o pai está esperando de você? O encontro. É só isso que o pai está esperando de você. O encontro. Porque a hora que a gente decidir se encontrar, a hora que a gente decide voltar, a hora que a gente olha para a nossa vida, a hora que a gente para, talvez, meu irmão, sua vida está regradinha, está uma bênção, mas talvez está faltando intimidade. E aí sabe o que precisa para intimidade? Não é discurso. Para intimidade é honestidade, é sinceridade. Como que você se sente e você pode dizer que você tem intimidade com alguém? A partir de qual momento você se considera íntimo de uma outra pessoa? Quais são os sinais de alguém que tem intimidade com uma outra pessoa? Primeira, você pode ser quem você é. Porque senão não é intimidade, né? Se eu for para minha esposa, que está todo dia comigo, diferente, ou tentar ser alguém para agradar ela, eu não sou íntimo dela. Porque o esforço uma hora cai. É ou não é? Já se esforçou por ser quem você não é? E é engraçado porque em determinado momento a gente acha que Deus espera isso de nós, né? Deus não espera isso de nós. A Bíblia fala assim, eu amo esse texto. Deus conhece as nossas estruturas e sabe que nós somos pó. Olha que delícia. Deus conhece a sua estrutura e a minha estrutura e sabe que nós somos pó.
Ô delícia se relacionar com alguém assim, né? O que nós estamos esperando? Nesse mesmo texto desse capítulo, não tem só a parábola do filho pródigo. Tem a parábola da ovelha perdida, tem a parábola da dracma perdida, leia lá. Mas o contexto é o mesmo. E Jesus conta 3 vezes. Nós precisamos aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. Jesus é aquele que sofreu, meus irmãos, aquilo que eu e você passamos hoje nesse mundo. Jesus passou por muita pandemia dos religiosos da sua época. Jesus passou por rejeição. Jesus passou por luto. Jesus passou por dores. Jesus passou por aflições. Mas Ele olhou para as nossas vidas e falou: tenham bom ânimo, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu já contei para os irmãos em outras oportunidades, né? Eu já passei e enfrentei várias vezes na minha vida crises de ansiedade, crises do pânico. Não é gostoso, não é fácil, você se sente fraco, você se sente sem fé nenhuma. Parece que você não tem suporte para aguentar a vida. Mas se eu estou falando aqui para vocês, não é só porque eu encontrei a receita mágica da vida. É porque eu aprendi que Ele conhece a minha estrutura, sabe que eu sou pó e que me sustenta todos os dias. Para a gente encerrar, Jesus ensinou a gente a orar, não ensinou? E em uma das orações que Ele ensinou, Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim como ela é feita aqui, como ela é feita no céu. Supre as necessidades de hoje. Sabe, meus irmãos, Deus não vai tirar a tua luta. Não vai. Ainda mais se for para te aperfeiçoar, Deus não vai abrir mão. Ontem, conversando com uma pessoa em casa, eu falei para ela, a gente estava conversando e eu falei: Deus não se preocupa com o meio de nenhuma história, porque Ele é o único de nós todos que conhece o começo e conhece o final. Se o nosso meio é doloroso, é sofrido, mas vai resultar em glória, Ele não vai titubear, Ele vai nos ajudar a passar, Ele vai nos ajudar a enfrentar, mas Ele vai ajudar a gente a chegar lá. Não é fácil. Viver e andar na presença de Deus não é fácil, mas é proveitoso. E o resultado disso, nós vamos colher ainda nessa terra, e se não aqui, na eternidade. Amém? Vamos se colocar de pé?